Nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão, né, de todo o estudo desse capítulo. Então a gente vai falar sobre as misturas, né, que elas são divididas em dois tipos, homogêneas ou heterogêneas. A gente sabe que esses componentes dessas misturas podem ser em sólido, líquido ou gasoso. A gente vai saber também que as misturas podem apresentar separação de materiais através de técnicas de separação. Então, nesse vídeo, a gente vai relembrar tudo e fazer uma atividade pontuada, tá certo? Então, bora lá para a nossa revisão de hoje. Então, a gente sabe que as misturas, elas estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, da preparação do alimento até uma fabricação de um objeto. Então, a gente separa e pode sim separar esses materiais e a gente vai saber cada uma delas. Então as misturas, gente, elas são formadas por dois ou mais substâncias, tá? E esses componentes dessas substâncias, elas podem se encontrar em sólido, líquido ou gasoso. E quais são essas misturas? Essas misturas, elas podem ser de dois tipos, tá? Homogênea, que ela não é possível, a gente não consegue estar identificando visualmente os componentes dessa mistura. Então, você tem um exemplo aí, ó, do copo com água e sal, né? Então, o sal consegue dissolver dentro da água. Por quê? Porque a água, gente, ela é solúvel, tá? Ela é um solvente, ela consegue diluir determinados materiais, nem todos, mas o sal ela consegue dissolver, o açúcar ela consegue dissolver. Então, ó, a água ela é chamada de solvente, porque ela consegue diluir determinadas substâncias. E essas substâncias que elas conseguem diminuir em pequenas partículas são chamadas de soluto. Então, essas misturas que conseguem ser diluídas com a água é chamado de mistura heterogênea. Outro tipo de mistura é heterogênea. Na heterogênea, é possível sim a gente estar identificando os componentes dessa mistura. Então, você tem um exemplo aí, ó, da água com areia. Então, a gente já sabe que a água é um solvente porque consegue diluir determinadas substâncias. Mas a água consegue diluir areia? Não. Porque a areia, gente, ela é bem sólida, tá? São formadas de pequenas rochas, então a água não consegue dissolver esse tipo de material, tá? Então, ó, como é que a gente faz para separar esses componentes? Através de técnicas. Então, a gente sabe que a mistura é dividida em dois tipos. Homogênea, aquela que a gente não consegue estar identificando os componentes da mistura, e mistura heterogênea, quando a gente consegue estar identificando os materiais. Tá? Então, quais são as técnicas de separação que a gente pode trabalhar? Então, toda a mistura, tá, pode sim fazer a separação desses materiais. Então, o próximo vídeo que a gente vai ver é sobre essas técnicas de separação. Tá? Então, técnicas de separação. Então, seus componentes, eles podem sim ser separados. Tanto a água com sal, como a água com areia, ou mais de duas substâncias também podem ser separadas. Então, como é que a gente faz para fazer essa separação, mesmo que a gente não consiga visualizar esse produto? Então, vamos ver algumas técnicas. Então, nós temos aí, ó, a filtração, a decantação, a evaporação, a destilação e a centrifugação. 5 técnicas aí, ó, que a gente viu no vídeo passado sobre a separação desses materiais. Primeiro, filtração e decantação. É uma técnica bastante utilizada para separar o quê? Todos os componentes que conseguem ou não se dissolver na água. Então, a gente viu lá na primeira imagem sobre o copo com água e sal. Como é que a gente faz isso? Né? Através da evaporação. Tá? Como é que a gente separa a água da areia? Através da decantação. Então, existem essas técnicas que a gente pode estar trabalhando nisso aí. Filtração e decantação a gente pode estar utilizando para separar materiais
que a água não consegue dissolver, tá? Já a evaporação é uma técnica que a gente utiliza quando o soluto consegue ser dissolvido no solvente, tá? Então, essas 3 técnicas aí, ó, são técnicas que a gente pode separar esses materiais. Então, filtração, por exemplo, água e café. Você quer fazer um café, então você coloca, ó, um funil, tá? Um papel filtro, coloca o pó de café e coloca a água. O que vai acontecer, né? A água vai dissolver pouca quantidade desse pó de café, né? Então vai cair, ó, no recipiente o café com o pozinho já todo diluído. E a outra parte que não consegue diluir vai ficar onde? No papel filtro. Então, esse tipo de técnica é chamado de filtração. Decantação é utilizado, ó, nas indústrias de água, de tratamento de água. Então, ó, a indústria, né, a empresa de tratamento de água pega a água dos rios, tá, e leva para os seus tanques. O que ele vai acontecer? Então, quando ele puxa a água do meio dos rios e traz para o tanque, vem areia, vem mato, né, vem todo tipo de sujeira. Então, ele deixa lá no tanque. O que vai acontecer com esse material? O material mais pesado vai descer e vai ficar no fundo do tanque. E a água, ó, vai ficar por cima. Então, esse é o meio de separação. O que ficar por cima, a água, ele retira a água e, ó, o solo, a areia fica toda no fundo do tanque. Então, a gente consegue fazer essa separação. Isso é chamado de decantação. A outra técnica que eu falei, né, é a evaporação. É quando tem uma mistura que a água consegue dissolver. Então, água e sal. A gente coloca a água em um tanque, né? O sal de cozinha que a gente tem em casa, por exemplo, é retirado da onde? Do mar. Então, eles pegam a água do mar, colocam em um tanque raso e deixam lá durante o dia. O que vai acontecer? O aquecimento do sol, ó, vai esquentar a água, essa água vai evaporar e aí, ó, o sal, que não evapora, vai ficar nesse tanque. Aí a pessoa vem, coleta o sal e faz todo o tratamento direitinho para estar colocando nas prateleiras e ser consumida. Então, essas 3 técnicas, gente, fazem a mistura, né? Fazem a separação das misturas homogênea e heterogênea, certo? Já as outras 2, destilação e centrifugação, é uma técnica utilizada para separar componentes sólido de líquido. Então, você tem essa separação, tá? E pode ser também trabalhada tanto para homogênea quanto para heterogênea. Na destilação, gente, a gente utiliza muito essa destilação para separar o álcool da água, né? Você consegue observar essas 2 misturas, o álcool com a água? Não. Primeiro, porque ele tem a mesma cor e eles conseguem se misturar. Então, como é que a gente faz para separar o álcool da água? A gente aquece, tá? Então, a gente coloca em um recipiente água e álcool, né? Quando está aquecendo, quem é que vai evaporar primeiro? O álcool, por ser mais volátil que a água. Então, o álcool, ele vai aquecer mais rápido. Então, o álcool se transforma em vapor, passa por uma tubulação, ó, por um condensador, e ele vai resfriar e vai cair em outro recipiente. E, ó, vai ficar a água em um recipiente e o álcool no outro. Então, é chamado de destilação. É muito usado na fabricação, né, do próprio álcool. Centrifugação é usado muito em hospitais. Primeiro, para separar, quando a gente faz a coleta do sangue, a gente sabe que o sangue, ele tem partículas sólidas. Quais são essas partículas sólidas? Pequenos fragmentos de células, hemácias, plaquetas. Então, ó, a gente precisa separar esse material do plasma, que é a parte líquida do solo. Então, como é que isso fazem? A gente faz a coleta, coloca o sangue dentro de um tubinho, esse tubinho é tampado e coloca dentro da centrifugadora. E aí, ó, eles vão girando. No momento que eles vão girando, ó, a parte mais sólida, ela vai ficando no fundo e a parte líquida vai ficando em cima. E aí a gente pode fazer a técnica de separação por decantação, porque o sólido vai ficar embaixo do tubo e o plasma vai ficar em cima. Então, ó, são essas 5 técnicas de separação das misturas.
E você tem aí, ó, umas atividades para ser feita. Essa atividade, prestem atenção, essa atividade ela é pontuada. Ó, então, ó, página 238 até a 240 do módulo de vocês. Boa aula!